Eu não sei se é sobre esse tema, eu não estou entendendo quais são as críticas. Só vou fazer uma pergunta. Como é que eu acho que eu descobri uma resposta de algo que eu já tinha resposta? Como é que eu sinto que é uma novidade a resposta que eu tenho em relação ali à morte de filhos espirituais e meio, tá, de certa forma, descaracterizar essa doutrina? Ou, pelo menos em parte, inicialmente. E eu acho que isso para mim é uma coisa nova, porque eu achei. Não adianta dizer, sabia. Mas, se eu sabia, mas como é que eu achei que era uma novidade quando eu descobri a resposta antes da crítica de vocês em 2022? Mas se eu descobrir isso antes, depois de ter aberto a dúvida de morte de filhos espirituais, depois de ter aberto esse tema, como é que eu tive surpresa em encontrar a resposta? Ah, você fingiu? Não, se eu fingir, como é que eu tive surpresa? Deve dizer assim, mas. Não, mas então ele esqueceu antes. É o meu argumento. Em algum momento eu esqueci, mas justamente, eu esqueci achando. Olha que tá. Bom, é um detalhe, né? Eu esqueci achando justamente que o argumento proibitivo não relativizava o permissivo em relação a determinados pecados e achava que a ideia do Novo Testamento é trabalhar com o pecado por ignorância, permitindo as duas condutas antagônicas, as duas condutas contrárias entre si. O Novo Testamento permite isso. Ou é isso, ou eu esqueci desses versos proibitivos que poderiam gerar esse pensamento desde o começo de eu acreditar nos mandamentos, ou desde algum outro momento, a ponto também de achar que não relativizava. Ou mesmo nem ter pensado neles em momento nenhum até o argumento de morte de filhos espirituais, ou seja, durante mais de 1 ano e meio. Ou isso ou isso. Daí você fala assim, não, mas ele sabia, mas como se eu tive surpresa na resposta? Se eu tive surpresa na resposta, indica que, na verdade, eu não abri o tema de morte de filhos espirituais já sabendo da resposta antes. Então aí que tá, eu abri, para mim é estranho, porque tipo, eu abri o tema de morte de filhos espirituais sabendo de qual seria a resposta imediata e depois tive surpresa na resposta. Ou seja, porque eu abri o tema de morte de filhos espirituais, eu me autoiludi. Cara, é muito difícil acreditar no negócio. Eu me autoiludi a ponto de acreditar, não, eu tenho a resposta, no Novo Testamento é proibitivo mesmo. Eu acho que só porque o Novo Testamento faz a mesma coisa que o Velho em relação a determinados comportamentos. Portanto, não há morte de filho espiritual, porque eu posso falar, porque no Novo Testamento também fala. Então não há morte de filho espiritual. Mas mesmo assim eu vou abrir a dúvida sobre morte de filhos espirituais, sabendo disso. E não achando que havia nenhuma relativização em relação a essa informação. Acho que o Novo Testamento elimina a dúvida mesmo. Ela com certeza elimina. E portanto, não há morte de filho espiritual, mas eu vou abrir a dúvida sobre morte de filhos espirituais. Vou esquecer sobre essa resposta em pouco tempo. Em pouco tempo vou encontrar. Não, claro, não sabendo. Aí, pouco tempo depois, descubro novamente a mesma resposta e sinto surpresa na resposta recém-descoberta. Sinto surpresa de uma resposta que eu já tinha. Então, cara, assim, é que é muito difícil de acreditar nessa narrativa. Embora eu. Bom, eu não gosto. Porque a palavra. Bom, eu posso colocar narrativa no sentido de. Eu também acho isso um pouco sacanagem. Vou emprestar aqui o sentido de narrativa como fake. Narrativa pode ser verdadeira. Mas aqui, essa narrativa, cara, não dá pra acreditar. Não adianta fazer assim, não dá. Não dá, é muito fake, cara. É muito fake. Vocês têm que ter. Porque não tem como. Você só pode acreditar que se vocês entendem que, mas ele sabia do verso. Ele sabia do verso, mas ele não achou que o verso era forte o suficiente para relativizar a ideia geral do Novo Testamento, que era mais forte. Sim, por algumas ideias, mas assim, notadamente também pelo argumento de Paulo. E algumas outras coisas análogas. Então esses versos, esse verso também em especial, daria essa noção da ideia geral do Novo Testamento. Tá, esse primeiro ponto. É só isso que eventualmente poderia abrir daí a questão da morte de filho espiritual, aí ainda achando que o Novo Testamento não bate nessa tecla, não sugeriria o argumento contrário com o objetivo de morte espiritual. É só nessa possibilidade que eu posso trabalhar a morte de filhos espirituais se eu sei o verso. Se eu sei o verso do Novo Testamento que diz que a conduta é pecado, eu só posso achar
que isso não. Eu só posso abrir o tema de morte de filhos espirituais se eu achar que o Novo Testamento não faz isso. Então, naquele momento, certamente pesava a dúvida, porque eu achava que o verso que proibia determinadas condutas que seriam tidas, que eram tidas como pecado, e o Novo Testamento repetia isso, eu só posso abrir a dúvida de morte de filho espiritual se eu acho que esse verso não tem efeito, ou tem pouco efeito. É a única possibilidade. Ele diz assim, não, mas aí você fez isso, você abriu a dúvida de morte de filhos espirituais sabendo disso. Não tem como! Não tem como abrir essa dúvida. Mas no fundo você não tinha dúvida, então como é que eu tive surpresa na resposta? Eu me forcei, me hipnotizei para esquecer da resposta antes. Como é que eu vou abrir a dúvida numa questão que eu já tenho a resposta? Não tem sentido. Mas você fez isso forçado para mentir para os outros, para mentir para si mesmo. Tá, ok, mas por que eu tive surpresa na resposta então? Por que a resposta para mim foi uma coisa nova? Por que eles vão falar que estão sugerindo que é a questão da mentira. Então eu tô falando assim, não é, porque eu tive surpresa na resposta quando eu verifiquei que a morte de filho espiritual não existia. E aí que tá. Se não houve surpresa na resposta é porque o argumento era novo. E porque eu não pensava nele há muito tempo. Ou seja, o que eu não pensava há muito tempo? Que o Novo Testamento proibia a conduta. Há muito tempo eu não pensava nesse argumento. Há muito tempo eu não pensava. Né? Ou, aí que tá. Pensava, mas não achava que era... Há muito tempo eu não pensava que o argumento proibitivo do Novo Testamento era forte o suficiente para superar a ideia relativista do Novo Testamento de dizer que aquilo não, dizer que determinados comportamentos não são pecado. Aqueles, porque é mais de um. Então, se eu tive surpresa na resposta, automaticamente é porque eu não pensava há muito tempo na questão do verso proibitivo ou no efeito do verso proibitivo ser no mesmo nível do que o verso permissivo. A ponto de até arriscar anulá-lo. Há muito tempo eu não pensava nessa ideia. Há muito tempo. Então a dúvida graçava há muito tempo. Antes da segunda repreensão que eu tive sobre o argumento de morte de filhos espirituais. Antes. Então assim, cara, é a única possibilidade. O meu próprio sentimento em descobrir a resposta anula a tese de vocês. A não ser que vocês não estejam falando sobre isso. Mas fica essa ideia. Tem alguma coisa estranha. Porque então não pode ter. Não pode ser uma coisa surpreendente. Valeu.